Caros irmãos, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre tristeza. Tristeza é um sentimento que ninguém gosta de receber, de sentir. Tristeza é uma realidade que as pessoas, se pudessem, sempre evitariam. Tristeza é o sentimento de melancolia, de abatimento, de prostração, de infelicidade por alguma coisa, alguma circunstância externa ou interna. Ficamos tristes quando perdemos um ente querido, quando recebemos notícias ruins, como quando somos ofendidos ou agredidos, quando pisam na bola conosco. Isso vai causar em nós uma apatia que é chamada de tristeza. Em alguns casos, ela é tão grande que se torna até angústia. Mas a Bíblia diz que existe uma tristeza que é boa, uma tristeza que gera vida e que gera salvação. Nem todo sentimento de abatimento, de melancolia, nem todo sentimento de angústia é ruim, faz mal. Existe uma tristeza, um certo tipo de tristeza que nos causa bem, que nos faz bem. O próprio Salomão, às vezes, em Provérbios, diz que é melhor o choro do que o riso. E diz que com a tristeza do coração, ou melhor, com a tristeza do rosto, se faz melhor o coração. E diz que é melhor ir a um luto, a um velório, do que ir a uma festa. Então veja, ele está valorizando a tristeza, a melancolia, ele está mostrando que existem os aspectos positivos dela. E quais são? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 8 e 9, 10, vai dizer que existe uma tristeza, uma contrição que produz vida, que gera salvação. Eu quero abrir aqui para não me equivocar e ler para você na íntegra o texto, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar. Veja só, existe uma tristeza segundo Deus. Essa tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. O que é a tristeza, segundo Deus? É uma tristeza causada pelo Espírito Santo. É uma tristeza que ocorre quando Deus abre os nossos olhos para as coisas erradas que nós fazemos. Quando Deus abre os nossos olhos para os nossos pecados. Quando nos damos conta que falhamos e fracassamos em obedecer a Deus e a sua vontade, em andar no caminho de retidão. Quando abrimos nossos olhos e nos damos conta que estamos errando no nosso trato com nossas esposas ou em alguma atitude severa que tomamos com ela. O mesmo pode-se dizer com os filhos e o mesmo pode-se dizer com o marido. Quando Deus, o Espírito Santo, abre os nossos olhos para a violação da lei e dos mandamentos, para as mesquinharias do nosso coração, quando Ele nos faz enxergar nosso orgulho, nossa cobiça, nossa hipocrisia, ou os nossos pecados no geral. Então, quando o Espírito Santo faz isso, Deus faz isso, abre os nossos olhos e nos faz enxergar, isso causa em nós o quê? Tristeza.
Essa é a tristeza segundo Deus. E por que essa tristeza é boa? Por que essa tristeza é saudável? Porque ela demonstra algumas coisas. A primeira delas é que não estamos contentes com os nossos pecados. Aquele que se entristece por isso, mostra com a sua tristeza que ele reprova essa conduta, que ele reprova seus pecados, que ele não se agrada dos seus pecados. A segunda coisa que a tristeza pelo pecado mostra é que há um arrependimento. O texto diz que essa tristeza leva ao arrependimento. Essa tristeza me conduz a abandonar aquela prática, aquele estilo de vida e voltar as costas para ela e endireitar aquela situação. A tristeza também, para com o pecado, para com meus desvios, é uma prova da minha conversão, porque ela mostra que eu não sou indiferente aos meus pecados, às minhas falhas. E se errar, falhar, ofender a Deus, quebrar os mandamentos, te causa contrição e tristeza, isso é uma evidência poderosa que você é um filho de Deus, que o Espírito de Deus habita em você, que você está triste porque sua natureza foi transformada, você é filho de Deus e como filho não quer ofender ao seu pai. Por isso é que existe a tristeza, que segundo Deus faz bem. Esse é o tipo de tristeza. Portanto, se você está contristado, aflito, abatido, não há nada de errado com você. A Bíblia não diz que o crente só se alegra, que ele está alegre o tempo todo, que ele só tem triunfo e vitória. Faz parte da composição dele, da rotina dele, o entristecimento, a contrição, o quebrantamento. Mas é um entristecimento bom, porque ele produz arrependimento e ele leva à salvação, à restauração, ao perdão, porque ele é um arrependimento ou ele é uma tristeza segundo Deus, causada por Deus, mostrando que eu não sou indiferente e que eu estou inconformado com o meu estado e com a minha condição. E essa tristeza, obviamente, ela leva ao perdão, à restauração, à reconciliação. Portanto, curta esse período de tristeza, porque ele vai se transformar em alegria. Deus te abençoe.